Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre um assunto que me pediram para falar aqui e que vai complementar um vídeo que eu já fiz há um tempo atrás, acho que tem um bom tempo já, que eu falo já das fases da Lua e o significado, a conexão dessas fases com planetas. Foi até um vídeo que eu coloquei como, acho que Sagrado Feminino. Deixa eu já procurar aqui para depois vocês não falarem que onde está o vídeo. Mas enfim, é um vídeo que eu falo muito sobre sobre os arquétipos femininos e as fases da Lua. Tá aqui, ó. Astrologia Sagrado Feminino eu fiz já há 5 anos atrás. Só que esse vídeo vai complementar muito esse que eu já fiz, porque ele não é só sobre o Sagrado Feminino, é para todo mundo, né? Todo mundo tem uma Lua, todo mundo nasceu numa fase da Lua. E lembrando sempre que eu vou falar, serve para todos, que é um geral, ok? Mas que a gente precisa aprofundar sempre vendo o mapa de cada um. Quais são as fases da Lua? Você vai falar que você tem 4. A nova, crescente, cheia e minguante. Só que a gente tem outras 4. As primárias e as secundárias, digamos assim. As fases, né? Então são 8. Embora que algumas vezes a gente não consegue ver 8, a gente vê 7, né? Fases, mas são 8. No final das contas são 8. A gente tem a Lua nova, a gente tem a crescente, a gente tem o quarto crescente, a gente tem a gibosa crescente, a gente tem a lua cheia, a gente tem a minguante gibosa, a gente tem o quarto minguante e a gente tem a minguante. Então essas são as fases reais da Lua. E o que isso significa? Que cada um nasce numa fase, né? Quando a gente tem a Lua nova, é quando o Sol e a Lua se encontram no mesmo grau. Se você nasceu, vamos supor, o Sol está no grau 15 de Áries e você nasceu na hora que a Lua estava no grau 13 de Áries. Você não nasceu na Lua nova, porque a Lua tem que estar no grau 15 também, passando do 15, para você ter nascido na Lua nova. Você nasceu na minguante, né? Então, o grau que você nasce ali em conexão com o Sol, né, a posição, vai te dizer que fase da Lua que você nasceu, tá bom? Então, se você nasce na Lua nova, assim, basicamente, nós todos estamos aqui para integrar consciências lunares e consciências solares a partir do nosso ascendente. É isso, tá? Basicamente é isso. Quem eu sou? Somos o pilar, somos essa tríade, né? É por isso que às vezes existem o ego, o superego, o alter ego, o ego inferior, o ego superior, e aí você vai estudar psicologia, tem um monte de eus, como dizia Fernando Pessoa, eu e os meus muitos eus, né? Um grande geminiano maravilhoso. E que faz sentido, por isso todos nós temos contradições, todos nós temos questões inconscientes lunares, emoções profundas, sombras, questões lilithianas, um lado da espiritualidade, a essência, a centelha divina e o ego. Todo mundo tem um monte de coisa para resolver e a gente precisa integrar isso. Onde que a gente vê tudo isso? Basicamente nessa tríade, e os outros planetas também complementam tudo isso. Trazem todos os ingredientes do bolo que somos nós, né? Assim, é profundo, é complexo, mas é por isso que a gente tem que trabalhar o mapa. E aí eu sempre trago aqui lembranças de que existe a jornada cósmica, existe a leitura do mapa, a jornada cósmica que eu faço, que a gente tem 12 sessões para trabalhar, abrir os 12 arquétipos, as 12 consciências, porque nós temos, tudo vem desses arquétipos, dessas consciências e dos planetas. E eu já fiz um vídeo aqui onde eu falo a conexão dos planetas, dos signos com os nossos órgãos, dos físicos, né?
dos chakras. Acho que esse vídeo não tem, mas dos órgãos eu fiz, a conexão de uma coisa com a outra, de um signo complementa com o outro, que signo que rege o quê? A gente sabe que Áries rege a cabeça, Peixes rege os pés, mas o que então, se eu sou ariano, eu tenho cabeça, se eu não sou, não tenho, faz, né? Não, todos nós temos os 12 signos. E isso tudo está na nossa mandala. Eu também já fiz um vídeo aqui falando que a maior mandala que a gente pode se conectar é o nosso próprio mapa, né? Bom, então, voltando, né? Se você nasce na lua nova, você tem a conexão, né? De Sol-Lua. O casamento alquímico de Sol-Lua. Uma potência muito grande de crescimento, de florescimento. É muito bonita essa lua. Também falo dessa lua, como essa lua tem múltiplos talentos, mas que às vezes a pessoa tem que desenvolver esses talentos. Isso eu falei no outro vídeo, então não vou me repetir. Mas por que esse vídeo complementa o outro? Qual que é a questão aqui? Geralmente as pessoas que nascem na lua nova precisam reconhecer as suas sombras, porque como o sol está junto, elas têm um problema de muita luz. Ah, isso não é um problema, claro que é. Se você chega num lugar, tem muita luz, você consegue enxergar alguma coisa? O sol bate no seu olho e você fica cego de tanta luz, né? Geralmente são aquelas pessoas que ultrapassam um pouco dos limites, às vezes não sabem ou faz muito, tá sempre querendo ser o anjo protetor, às vezes, de todo mundo, né? Às vezes esquece de si mesmo, porque o que é a lua? É a sua mãe interna, é a sua autonutrição, é a sua autorregulação. E muito sol é maravilhoso, são pessoas alegres, são pessoas com muita energia, são pessoas provavelmente espontâneas, com grande carisma, mas quando tem uma depressão, quando tem uma energia emocional complicada, elas caem. Mas cai que vai lá no fundo, porque não sabe lidar com essas emoções mais da sombra, do inconsciente. Então, reconhecer essas sombras é muito importante, porque é a sombra que está ligado com Lua, que está ligado com Lilith, que vai dar sustentação, as raízes. Uma árvore sem raiz, ela não tem como crescer. Então, a gente está aqui para integrar, para transmutar. Todo mundo tem luz, todo mundo tem sombra. Então, às vezes, o problema de você achar que você só tem luz é um problema grande, né? Mas a potência da lua estando com o sol traz uma força para essas pessoas. Ah, mas eu nasci 2 graus depois da lua nova. Ainda é lua nova, tá? Nos 2 primeiros dias de lua nova, se você nasceu na lua nova, é lua nova, tá? 2, 3 dias, assim, ó, porque cada lua tem 7 dias. Só que nesses 7 dias, se a gente tem 8 fases, a gente tem que picotar um pouquinho. Se você tem a lua nova, aí ela vai começar a ir para o crescente depois de uns 3, 4 dias. Você pode olhar no sol, você já vai começar a ver uma beiradinha de lua. Ela não tá mais tão nova, ela já tá crescente. Quando ela fica crescente é que ela tá no 4º crescente. Então, se você nasceu... eu nasci, eu já tava um pouquinho, já tava 3, 4 dias para cima da lua nova. Então, eu já tô na lua crescente. Quando você tá na lua crescente, é um potencial onde você tem já o sol e a lua já fizeram a sua conexão alquímica, a luz não tá tão forte, você já tem um pouquinho de sombra ali, você já tem uma consciência, né? Um pouquinho desse lugar da sua lua, das suas emoções. Então, o que acontece dentro dessa posição, né, de crescente? Qual que é a questão? Também tem uma parte muito de inconsciente para ser revelada, mas tem um potencial muito grande das pessoas que nascem nessa lua crescente, não é o 4º crescente, pessoal. Lembrando aqui de novo, mais uma vez. Quando você tem um fiozinho de crescente, a lua está indo para o 4º crescente, as pessoas que nascem também têm grandes talentos a serem desenvolvidos, mas precisam reconhecer suas sombras e precisam caminhar para esse lugar de realização
abraçando essa potência que veio da lua nova, essa potência, esse casamento. Então, são pessoas que têm um grande... A lua nova também tem essa grande fertilidade, essa potencialidade, mas essa lua crescente são pessoas que têm mais curiosidade, que se arriscam, mas com um pouco mais de parcimônia, porque as pessoas de lua nova, totalmente lua nova, não tem, é tanta luz que às vezes elas não percebem um perigo, né? Então, elas se arriscam mais até do que quem está na lua crescente, mas a lua crescente, por ter esse pouquinho de lua já despontando, elas conseguem ter, assim, uma intuição já maior, um pouco mais de percepção das próprias emoções do que às vezes as pessoas de lua nova. E as pessoas isso não quer dizer que aquelas pessoas de lua nova não têm um potencial emocional gigantesco, tem, mas tem que ser explorado muitas vezes, porque às vezes são mais racionais ou mais de estar assim querendo fazer, e às vezes não tem o sentir, não tem o receber, não tem o acolhimento, não tem esse movimento, né? Quando a pessoa já traz essa potência, aí vai também depender muito de quem é o pai e a mãe dessa pessoa, por isso cada um, tem que ver a conexão que você tem com seu pai e mãe físico, né? E como que você tem a conexão com seu pai e mãe interno, independente do seu pai e mãe físico. Bom, aí a pessoa nasce no quarto crescente. O que é quarto crescente? É quando o Sol e a Lua têm uma quadratura. No crescente, ainda essa quadratura não está totalmente feita. O Sol e a Lua não estão numa tensão. Por isso que é mais fácil, às vezes, a pessoa ter essa percepção e seguir em frente. O quarto crescente é uma tensão. A Lua quer e o Sol quer. Um quer e o outro não quer, né? Então, quando as pessoas nascem nesse quarto crescente, elas têm uma sombra até que bem desenvolvida e uma luz também. Mas o que acontece? Tem uma grande contradição, precisa encontrar um equilíbrio, precisa encontrar o meio do caminho. Não tanto quanto uma lua cheia, a gente vai chegar lá. Mas o quarto crescente já mostra essa quadratura, porque Sol e Lua estão em ângulos de 90 graus, tem um potencial, tem que permitir com que o lado solar, o lado luminoso, o lado racional, o lado espiritual da criança seja abraçado pelas suas próprias emoções, mas às vezes o lado emocional tá tensionando, então muitas vezes precisa fazer o quê? Tem um movimento de... Qual que é o problema do quarto crescente? Não ouve as emoções, faz, ou ouve muitas emoções e não faz. Então o movimento de quem nasce no quarto crescente tem que ter um caminho de ir e acalmar, ir e perceber. Então movimentos de interiorização, de ação e calma são muito necessários para as pessoas de quarto crescente. O crescente ele já tem um movimento mais pautado, então é um pouco... o lua nova, faz. Depois ele vê o que aconteceu. O crescente ele vai com aquela coisa assim, eu tô sentindo, eu tô indo, eu vou parar. O quarto crescente eu vou, cansei, gastei toda a minha energia. Aí cai, aí tem que se recuperar, né? Então, se a pessoa já tem um certo equilíbrio, uma consciência de que é uma pessoa que tem muita energia, mas ela não percebe que a lua está do outro lado, tá fazendo uma tensão. Então, às vezes, a pessoa precisa ter um pouco dessa conexão com a galerinha do crescente, que não é o quarto crescente. Confuso, mas dá para entender, né? Depois a gente tem a gibosa crescente, que é quando a luz está quase cheia. Quando a gente olha para a lua e fala, uau, a luz está ficando cheia, né? Ela está quase cheia, ela está assim, num formato convexo já bem grande, quase que de 60% a 90% dela está iluminada. Geralmente as pessoas que veem a gibosa crescente acham que a lua já está crescente, né? Ela é aquela lua que se põe de madrugada, assim. Ela não
o que acontece? Ela não começa logo, nascer logo cedo. Ela começa de noite. Então, a gente tem que começar a perceber a natureza. Se você olha a lua cheia ela nasce no pôr do sol. Você olha o sol, a lua tá cheia lá do outro lado. Fala, quem nunca viu isso? Quando a lua tá cheia, os dois estão em oposição. Porra, tá muito... Você vê isso no céu. A lua gibosa crescente, o sol se põe e a lua nasce. Eles não estão em oposição. O que acontece quando você nasce na gibosa crescente? Você tem um potencial de olhar para suas emoções de uma forma que isso vai refletir nas suas ações. Então, às vezes tem tem uma complementaridade, não é uma coisa ruim, né? Às vezes a maioria das pessoas querem nascer na lua cheia, quer nascer num eclipse, quer nascer num evento especial, incrível, querem nascer na lua nova. Nem sei, às vezes as posições secundárias da lua são mais fáceis para a alma do que as posições. Uau! O povo quer estrear na Broadway, né? Então aí tem tá querendo desafios. Quando você nasce na gibosa crescente, você tem você tá quase de 60% a 90% iluminado as suas emoções. Às vezes tem muita consciência emocional, e você tem essa regulação dos seus movimentos. Você às vezes não é impulsivo como o quarto crescente, nem intenso como a lua nova, que a lua nova e a lua cheia têm intensidades, tá? Mas você consegue ter um movimento, às vezes, de você perceber primeiro e fazer depois. Ou de você ter esse jogo, porque a lua está bem iluminada pela luz do sol, mas ela ainda não está em oposição. Quer dizer, você não está brigando com você mesmo, porque é isso que acontece. Você está a seu favor, geralmente. Tá? Isso não quer dizer também que que não tem desafios na vida. Tem, mas é mais fácil. Mais fácil, mas às vezes você tem um lado de sombra mais proeminente. Então, o que acontece? Quando sombra, gente, não é ruim, luz não é bom. Aqui não estamos fazendo julgamento de moralidade. Então, a lua nova tem muita luz, mas muita luz pode cegar. Você tem que ter consciência da sombra. O crescente tem muito ainda de inconsciente de sombra para ser revelado, mas a pessoa começa a ter um movimento de energia, de seguir e de conseguir ouvir as suas emoções. Mas ainda é um filetinho de lua. A lua está pouquinho iluminada só, mas tem esse momento. Aí tem o quarto crescente. A lua tá aquele sorriso, aquela alegria, né? Aquela coisa bonita da lua crescente, a lua sorrindo. Mas ela tá em oposição ao sol. Então, como que é o sorriso da lua? Você tem que ouvir as suas emoções para você poder realizar. E se você tem um impulso muito grande de ouvir as emoções, mas não conseguir conectar com a sua luz, também no sentido de... Eu tô revisando para vocês entenderem. A pessoa, ela não consegue... e tem muito um caminho dela com ela mesma, os quartos crescentes. Às vezes são pessoas mais egocêntricas, porque tá em oposição às coisas. A lua é esse lado da mãe, do doar, do fazer. Então tem um lado... Eu já fiz a conexão com os planetas, vou repetir isso. Mas às vezes tem um lado muito grande de realizar o que ela precisa. Só que para que ela consiga realizar o que ela precisa, porque ela tem pouca luz de lua e o sol tem oposição a essa lua, ela precisa realmente, ela tem uma energia, tem que estar concentrada essa energia. Porque ela não consegue dar conta de tudo. E justamente se ela começa a querer dar conta de tudo, ela fica sem energia. Bom, aí você tem a gibosa crescente, que é a lua quase cheia, que é o que eu já falei. Aí a pessoa tem uma consciência maior das sombras, das emoções, do lado inconsciente, tem essa intuição para que ela consiga realizar. Então, às vezes, ela consegue ter um poder de estratégia mais apurado, de saber o que vai fazer, de ter mais calma, de ter mais concentração. Aí vem a lua cheia.
A lua cheia que nasce no pôr do sol, né? E que se põe no amanhecer. Ela é aquela coisa que você acorda de manhã, a lua tá lá ainda, né? Maravilhosa. Só que você tá contra você mesmo, muitas vezes. A potência de uma lua cheia de transformação é muito grande. As pessoas que nascem na lua cheia conseguem fazer, tem muita energia, faz muita coisa, dificilmente a energia acaba, porque a lua tá. Então, tem muita energia de sombra, porque a raiz é que sustenta, então não adianta ter muita luz se você não tem sombra. Então a sombra tá muito forte, mas o que que acontece? A pessoa ela tá muito voltada para um lado só às vezes. Então ao longo da vida dela ela tem que fazer o quê? Juntar esses dois. Às vezes a pessoa tá muito voltada para o sol, de costa para a própria lua. E não vê, porque a lua é que reflete as coisas, né? Ela não vê nada, porque o sol cega. Aí ela tem o problema da lua nova, ela só vê a luz dela. Ou a pessoa nasce virada para a própria lua e ela vê tudo refletido através da lua e ela não se vê, ela só vê o outro. O que ela precisa fazer? Juntar, equilibrar. Aí a pessoa nasce um pouquinho, 3, 4 dias depois da lua cheia, ela nasce na gibosa minguante, que é o fruto. Aquela lua, ela tá potencializadíssima, mas o que acontece? Ela não tá mais em oposição, ela não tá numa encruzilhada da coisa, né? Tem poder ainda também de transformação, como a crescente está conectada com a lua nova. Perceba que as fases de transição, elas estão conectadas com as fases principais. Então, a lua nova e a lua crescente tem muita sombra para ser revelada. Aí você tem o quarto crescente e a gibosa crescente. Aquelas pessoas que também estão mais conectadas com elas precisam ter esse movimento de calma, mas o quarto crescente é mais oposição, mais tensão do que o outro. Aí você tem a lua cheia, que eu acabei de falar, e você tem a gibosa minguante, que são potências de transformação, tem um pouquinho de... A lua cheia muito mais oposição, a gibosa minguante, ela vai ficar... Diferentemente da crescente que você acha que já está cheia, ela já começa a ter um pouquinho menos de luz, mas ela ainda está iluminada. Então, ela tem um pouquinho, ela nasce à noite e ela se põe durante a manhã. Então, você vai acordar, a lua ainda está lá, mas durante a tarde ela não está ainda. Então, ela vai vir de noite, de manhã ela vai estar lá assim, entendeu? Essa é a gibosa minguante. Então, quem nasce nessa fase da lua tem mais poder de realização. E quem nasce no quarto minguante também tem uma quadratura entre sol e lua. Só que a lua tá minguando, a lua tá crescendo, tem um potencial de vai, faz, e a lua minguante calma, respira. Só que quando você nasce na quarto crescente, você tem mais você vai se cansar mais e vai ter mais dificuldade de olhar para suas emoções, porque é mais forte a lua, mais forte o sol. Quando você nasce no quarto minguante, você tem mais forte sua lua. Então você tem mais sombra, você tem mais conexão com o teu inconsciente do que com o teu sol. Você gosta mais, às vezes, de ficar no mistério, você gosta mais, e tem um lado que às vezes tem uma potência aí de raiz, de sombra também, de querer às vezes controlar as coisas. E quando você nasce na lua minguante, você tem que conseguir fazer o quê? Porque o que acontece no quarto crescente? A pessoa é mais ela, não quer controlar nada, quero fazer, me solta, me deixa. No quarto minguante tem muito mais lua, então tem muito mais controle e você tem que começar a soltar. O desafio é soltar. Então, às vezes, mas você tem muito mais conexão com a tua sombra. Isso também não tem nada de ruim, positivo. Você se sustenta. E no que você se sustenta, você pode sustentar muitas pessoas também. Mas às vezes é conseguir permitir com que cada um siga seu rumo, né? Seu caminho. E aí você tem a minguante, que é a lua negra, que aí já não tem mais lua no céu. Você olha, você vai achar que já tá até lua nova. Porque
porque ela não tem quase lua. Isso é muita força de raiz. Isso é muita força de sombra. Você tem, ela só tá pouquinho, bem filetinho mesmo. Aquele sorriso, aquele mistério. São pessoas com muita força de cura, com muita força mediúnica espiritual. São pessoas que têm um lado mais tranquilo, às vezes também, justamente de conseguir permitir que as coisas sigam seu rumo. Então, são pessoas bem sábias. Muitas vezes têm essa sabedoria. Muitas vezes não tem, porque aí também tem que ver como que ela usa a sombra, o lado emocional dela, para manipular ou para permitir que cada um seja. Aí uma lua bem potencializada, do mesmo jeito que a lua minguante é forte, a lua nova também. Enquanto uma é muito sombra, a outra é muito luz. Então a pessoa é muito conectada com as sombras dela. O que é a sombra? Proteção, força de realização também, intuição. E a outra é muito racional, tem um lado de doação, generosidade, quero fazer, enquanto que a lua minguante eu deixo que se alguém precisa, se tiver morrendo, eu saio daqui e vou lá, que a lua é balsâmica. Eu tô na minha aqui, eu tô conectado com as minhas coisas. Claro que eu posso curar, claro que eu posso ajudar, mas só se realmente for necessário. Então, geralmente são pessoas que não invadem o espaço do outro. Já a lua nova pode ter esse lugar de né? Esse turbilhão, essa intensidade. Tanto que a lua nova e a lua cheia são luas com muito mais intensidade do que as outras. Ai, cansei. Agora deu uma lua minguante aqui em mim. Acho que é isso. Consegui explicar. É muito conteúdo. Aí vira quase que uma aula. Mas eu acho que vocês entenderam. E aí tem um outro vídeo que complementa bastante, caso vocês queiram olhar. Acho que tudo que eu anotei aqui eu falei. Mas é isso, gente. Então, o que é interessante, independente também da fase da lua que você nasceu, porque você tem um aniversário lunar, né? Que é importante você se conectar com esse aniversário lunar, da fase da lua que você nasceu. Porque como que a gente vai ver também a sombra, né? Qual que é a sombra? Aí você vai ver a casa e o signo da lua que você tem. Aí que você vai ver a sua questão. Como que você está conectado com aquela energia? Você está pouco ou muito conectado, né? Como é que tá isso? Ah, eu nasci na lua nova, mas a minha lua nova está em oposição a não sei o quê. Ok. Eu nasci na lua nova, mas agora eu descobri que não é bem lua nova, é crescente. Né? As pessoas vão começar a falar isso aí nos comentários. Ah, eu achei que minha lua era cheia, mas agora é minguante de bosa. Enfim, é isso. Porque ninguém é normal, gente. Porque se a gente começar, enquanto que a lua nova é muito luz, o outro é muito sei o quê, aí se você for fazer uma terapia, se for no psicólogo, você vai ter um diagnóstico. Ou você é bipolar, aí o lua cheia é bipolar, aí o lua crescente pode ser narcisista, a lua nova pode ser uma pessoa inconsciente ou incoerente, porque não está conectado com as suas raízes, então ele fica assim. E ele precisa, porque a lua nova fala assim, ó, conecta, a lua tá ali, não adianta. O sol iluminou tudo, é o casamento alquímico, é perfeito, mas ó, e aí cada lua também potencializa um chakra, né? Isso eu falo sempre. Aí eu também não vou fazer isso agora, porque senão vai misturar e vai dar outra aula. Mas a gente se conectar com as fases da lua nos potencializa a conexão com os nossos chakras e principalmente com o chakra com o qual a gente nasceu na lua. Então, às vezes, aquele chakra é um chakra que ainda não está muito bem resolvido, ou está muito, ou está pouco, porque a maioria das pessoas tem. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre as lições solares e as lições lunares. Nem todo mundo tem essas lições bem resolvidas, mas você percebe que uma pessoa que nasceu no quarto minguante já tem questões lunares mais bem resolvidas. Aí as pessoas de lua nova crescente, não. Aí os quartos crescentes, de bosa crescente, tem que ver o que está bem resolvido, que como é uma tensão, ou a lua está bem resolvida ou é o sol. E na lua cheia também, você tem que ver o que você tem mais bem resolvido. É o sol ou é a lua? Você está para frente do sol ou você está para frente da lua?
Aí você, né, lua cheia e minguante de Boza. Entenderam? Entenderam? Beijos e até o próximo vídeo. Não deixa de curtir, se inscrever, comentar, dar um joinha, né? Que ajuda também, que eu tô compartilhando bastante coisa aí. E isso tudo fortalece o canal. Um beijo.